Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês têm experimentado na própria pele e lido a farta no noticiário, tanto brasileiro quanto internacional, o coronavírus tem solapado nossas sociedades com o adoecimento e morte de centenas de milhares de pessoas, e além desse aspecto humano terrivelmente desastroso, temos efeitos catastróficos na economia, com desemprego em massa, fechamento de negócios, de empresas, devido à extrema redução da demanda global. Tudo, apesar desse cenário pavoroso, há algumas pessoas, alguns seres humanos que oferem, ou pelo menos tentam, oferir benefícios políticos desse cenário de pandemia, como é o caso, por exemplo, do presidente da República, já abordamos alguns aspectos nesse canal, que tem travado uma guerra política com vários governadores, dentre eles os do Rio e de São Paulo, em torno do tema coronavírus, das proibições decorrentes do coronavírus, sobretudo na parte de transporte. Contudo, não é dele que trataremos no vídeo de hoje. Abordaremos aqui a figura de um pensador estrangeiro, um pensador eslavo de nome Slavoj Žižek. Talvez muitos de vocês conheçam, talvez não. É um pensador de linha coletivista, marxista, bastante prestigiado na nossa sociedade do século XXI e, em particular, nas nossas universidades brasileiras, na parte de ciências humanas. Por que vou tratar da figura de Žižek hoje? Porque, ao ler o jornal Gazeta do Povo, deparei com um artigo do senhor Žižek que me causou espécie, me deixou completamente estarrecida. Deixarei o link na descrição deste vídeo para que vocês possam compartilhar do meu estarrecimento ou não, para que vocês possam, inclusive, concordar com o senhor Žižek. Afinal, ser liberal é aceitar as discordâncias, é aceitar opiniões diversas no seio de uma democracia. Bom, vamos ao artigo do senhor Žižek, intitulado Bem-vindo ao deserto viral, a reinvenção do comunismo. Pelo título, vocês podem bem imaginar do que trata o artigo. O autor parece externar o seu visível regozijo com essa desgraça, com essa pandemia viral que nos atinge a todos. E regozijo em que medida? Na medida em que o autor, em um texto bastante confuso, como costuma ser bem ao seu estilo, um pensamento que se pretende dialético, confrontando teses, antíteses, mas, na verdade, bastante confuso e, a meu ver, muitas vezes pobre, sem fundamento, o autor sustenta que o coronavírus possa ter trazido consigo o que ele chama de um vírus, entre aspas, vírus bem mais benéfico. E que vírus seria esse, na opinião de Žižek? Seria um vírus que nos levasse a raciocinar, a pensar e cogitar de possibilidades alternativas de modelos sociais. E aí, em meio a algumas teorias conspiracionistas, onde o senhor Žižek chega a propor que o coronavírus possa ter sido um meio de derrotar o grande comunismo chinês, pura teoria da conspiração, da qual, reitero, não costumo ser adepta. Se vocês forem, deixem seus comentários, acho interessante ouvir opiniões.
Bom, em meio a essa teoria da conspiração, a espinha dorsal da tese sustentada pelo senhor Zizek é de que o coronavírus seria, entre aspas, uma forma de ataque ao capitalismo global. Fecha aspas. E aí fico eu me perguntando, embora não seja da área biomédica, da área científica, mas acho que qualquer pessoa razoavelmente letrada, que o dirá alguém do porte do Sr. Zizek, que pretende ter as luzes que ele tem, um filósofo de renome mundial tão indiscutível, creio eu que é de fácil compreensão para o ser humano que o desenvolvimento de um vírus é um fenômeno puramente biológico. O vírus é um ser como nós, sujeito às regras da evolução e que se desenvolve, que vai se tornando resistente com o passar das gerações. Bom, essa não é a minha especialidade, mas concebo com clareza a natureza biológica do fenômeno, que nada tem a ver com ideologias A, B ou C, seja capitalismo, seja comunismo, socialismo, capitalismo liberal, o que for, é um fenômeno biológico que solapou a humanidade. E aí fica uma primeira pergunta para o senhor Zizek. Se esse realmente fosse um ataque ao capitalismo global, como diz ele, por que o fenômeno teria sido iniciado exatamente na China, um dos poucos países comunistas que restaram do mundo? Me parece uma contradição mais que visível no pensamento do senhor Zizek, que mostra a falta de fundamento na sua argumentação. E aí, perdido em frases que não fazem lá muito sentido, louvando organizações globais e especificamente um determinado político norte-americano, alinhado com a dita extrema esquerda, vão ao texto e vocês observarão, o senhor Zizek começa a se perder em devaneios, afirmando que o coronavírus exporia, dentre outras mazelas, entre aspas, dos sistemas capitalistas de produção, o que ele chama de animismo do capitalismo, ou seja, a personificação de certos entes, mais especificamente do chamado mercado, que realmente ocorre no capitalismo. Só que, mais uma vez, eu custo crer que alguém tão brilhante, tão esclarecido quanto o senhor Zizek pareça ser incapaz de compreender que o tal mercado, que sim é utilizado frequentemente no capitalismo como um substantivo abstrato, nada mais é que um conjunto de elos de relações humanas decorrentes da necessidade de satisfação das demandas de cada um de nós, inclusive das do senhor Zizek, que tem demandas por alimentos, por veículos, por todos os objetos de consumo que nós todos demandamos em todo o mundo. Realmente chega a ser uma observação até, diria eu, infantil para alguém tão portentoso quanto o renomado filósofo. E agora temos o ápice do artigo, do aludido artigo, que eu espero que vocês leiam, inclusive para comentá-lo aqui neste canal. No ápice do artigo, o senhor Zizek afirma, acreditem vocês, com todas as letras, que, abre aspas, devemos nos preparar para efeitos benéficos desse vírus, como, por exemplo,
aquelas pessoas presas em cruzeiros marítimos, que ele chega a chamar de obscenos. Vejam vocês a que ponto chega a falta de humanidade deste senhor que se diz um pensador humano. Regozijar-se, ter prazer, visível prazer, o prazer dele é expresso, é explícito em suas palavras, com o uso da expressão efeito benéfico. Então, este senhor se delicia ao ver outros seres humanos feitos da mesma matéria que ele, carne, osso, músculo, sangue, linfa, tudo mais, de ver outros seres humanos em situação de confinamento durante dias, por vezes durante meses, em cruzeiros marítimos que essas pessoas custearam com seus próprios recursos. Que crime cometeram essas pessoas, no entender do senhor Zizek, ao contratarem cruzeiros marítimos, viagens de quaisquer espécies? Que crime seria esse? O crime de possuir recursos, de possuir acúmulo de capital? Ora, se esse capital tiver sido acumulado de forma ilícita, cabe às autoridades competentes tomar as medidas que se imponham, como investigações, eventuais prisões dessas pessoas, mas não, o simples crime dessas pessoas, às quais ele atribui o adjetivo obscenas. Obsceno é um adjetivo extremamente pesado. Então, essas pessoas estariam incorrendo em obscenidades pelo fato de contratarem e de frequentarem um cruzeiro marítimo, enquanto o senhor Zizek, no seu sadismo explícito, parece esquecer que um cruzeiro marítimo é, antes de mais nada, um negócio, e um negócio portentoso que gera milhares, talvez milhões de empregos diretos, indiretos, gera circulação de riqueza, inclusive para pessoas de estratos bem pobres, que certamente não é o caso do senhor Zizek, e essas pessoas conseguem oferir o seu ganha-pão com muita dignidade, trabalhando nesses cruzeiros ou vendendo artigos, vendendo produtos para esses cruzeiros, para esses turistas. Então, depois desse ápice glorioso, temos a conclusão do artigo. E a conclusão do artigo é a proposta de novos modelos de sociedade, onde possamos ter à torta e à direita restrições nas nossas liberdades individuais, restrições na economia e, sobretudo, restrições na soberania dos Estados. Esse é o modelo de sociedade idealizado pelo senhor Zizek. Leiam e vocês observarão que eu não estou mentindo, isso é dito com todas as letras. Bom, encerrada essa breve resenha do artigo, meus comentários, que eu já teci ao longo da própria resenha, podem ser muito mais bem sintetizados do que por mim pelo imortal Raymond Aron, grande pensador francês, ao qual eu me refiro constantemente e pretendo que seja uma alusão permanente nesse canal, quase que um mestre que nos ensina tanto da sua sabedoria, mais e mais a cada dia, e que já nos anos 50 do século XX, do século passado, já nos ensinava, no ópio dos intelectuais, a estreita relação entre marxismo e religiões fundamentalistas. Inclusive, mostrava nesse livro, O Ópio dos Intelectuais, o marxismo como um exemplo de envolvimento muito estreito entre metafísica e política. Por quê? Porque no marxismo nós temos, assim como nas religiões bastante fundamentalistas,
nós temos ídolos, nós temos ícones, nós temos uma narrativa, que foi toda essa narrativa da qual o artigo do senhor Zizek é uma parte bastante ilustrativa. Nós temos os profetas, dentre eles, quiçá o senhor Zizek, defendendo o comunismo em pleno século XXI, e nós temos a utopia de uma sociedade mais avançada, de uma sociedade supostamente sem classes, de uma sociedade plenamente igualitária, com igualdade material, e que, como vimos das experiências concretas ao longo de todo o século XX, redundaram tão simplesmente em ditaduras pavorosas, em genocídios pavorosos. E a confirmação dessa tese defendida lá atrás por Raymond Aron vem a todo instante em trabalhos de pensadores alinhados com o senhor Zizek, que demonstram a sua extrema crueldade para com problemas humanos reais, como, por exemplo, a contaminação, a disseminação pavorosa do coronavírus, que eles parecem entender como quase um agente redentor do mundo, como se o vírus fosse fazer uma... E aí, palavras minhas, não do senhor Zizek, mas interpretando, como se o vírus fosse fazer uma purificação, entre aspas, na humanidade, separando puros. E quem seriam os puros? Seriam os idealistas, utópicos, os partidários da tal sociedade nova, dos impuros, que seriam os cães capitalistas, ávidos por seus ganhos, dentre eles as pessoas ligadas aos cruzeiros marítimos. Então, vejam vocês a que ponto chega a alienação, o ópio, a ponto de desumanizar alguém e de fazer com que um pensador vire as costas para o sofrimento humano em nome de supostos ideais, de uma suposta utopia. Bom, esses eram os meus comentários por hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem e até o próximo Chá com Debate.